Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sei estar abatido. O momento em que o apóstolo Paulo escreve esta sua carta aos Filipenses não lhe era muito favorável, até porque ele se encontrava preso por obedecer à chamada de Cristo Jesus para semear as boas novas do Evangelho em todo o mundo. Não foram poucos os momentos de perseguição que o apóstolo teve que enfrentar em defesa do verdadeiro cristianismo, dentro e fora da comunidade cristã. E por diversas vezes chegou bem perto da morte. Tudo isso para ser o grande apóstolo dos gentios. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Na realidade, o autor desta carta não tem por preciosas as coisas materiais desta vida, em detrimento das bênçãos espirituais, porque para ele o mais importante era o reino de Cristo Jesus do que as riquezas dessa vida. Já antes de se converter ao cristianismo, Paulo era uma pessoa de grande importância perante a sociedade religiosa dos judeus. E com isso gozava de grandes privilégios sociais diante dos filhos de Israel. E depois de se tornar uma importante liderança do cristianismo, não foi diferente. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Neste mesmo tempo, o apóstolo contava com muita experiência em sua trajetória de vida e principalmente como servo de Cristo Jesus, de maneira que era de fato um homem que já havia passado por muitas e diversas situações, ao ponto de saber e ter experimentado um pouco de cada coisa. Já havia aprendido o suficiente com a vida e com o Espírito Santo de Deus para afirmar que contava com disciplina em tudo aquilo que fazia e que falava também. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído
tanto a ter fartura. Desde que se converteu ao cristianismo, que o apóstolo se dedicava com empenho e dedicação na construção de tendas e com isso ganhava o seu sustento e um pouco mais para ter suas economias. E apesar dele não aceitar para dar o seu testemunho ou o seu exemplo, certamente os que faziam parte das igrejas por ele fundadas e que tinham condições financeiras, faziam suas doações financeiras para o seu grande ministério. O que Paulo não aceitava era ser sustentado pela Igreja de Cristo. Antes de se converter, Paulo era muito rico, porque ganhou muito dinheiro como fariseu que era, não é? E era um cargo importante em que ele deve ter juntado muito recurso financeiro antes de se converter ao cristianismo. É isso que os comentaristas bíblicos do Novo Testamento nos falam. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Quando uma pessoa passa fome por falta do seu pão de cada dia, isso quer dizer que esta pessoa chegou ao seu estado extremo de necessidade, ora em viagem, ou mesmo trabalhando na obra do Evangelho de Cristo. A verdade é que, pelo fato de Paulo não aceitar ser sustentado pela igreja, ele chegou a muitas vezes a passar fome. O seu envolvimento com a obra do reino de Cristo Jesus, às vezes o impedia de trabalhar nas coisas seculares desta vida, exercer a sua profissão, que no caso era a construção de tendas e outras atividades que certamente ele fazia para o seu sustento, para a sua manutenção financeira. Finalmente, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O autor estava experimentando em todas as situações da vida, seja nos momentos de fartura, em que não lhe faltava nada do que necessitava, ou nos momentos em que lhe faltava até mesmo as coisas necessárias para o seu sustento pessoal. Nada do que viesse lhe era surpresa, porque ele já havia passado por todas as situações possíveis nesta vida, sendo provado nos momentos de necessidades. O seu intenso envolvimento na obra de evangelização no mundo gentílico fazia com que o apóstolo muitas vezes se esquecesse dos seus cuidados pessoais para então cada vez mais estar no centro da vontade de Deus e realizar com sucesso o seu ministério, a sua chamada por Cristo Jesus. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.